jurídica, né? É, na jurídica. Já tá no ar, já. Cadê seu filho? Fabão Silva. Gente, já estamos ao vivo aqui com o nosso advogado, Dr. José Carlos Brandão, ao fundo dessa biblioteca maravilhosa aqui no escritório dele, pessoal, na residência dele, né? Eu quero já de imediato mandar um abraço aos nossos parceiros, a Lacpando, meu amigo Luciano, um abraço, Lu, ao Dr. Quali de Almir, a Josmark de Josiel, Açaí Delícias, né? Também Loteamento Fraga, Encantos, meu amigo Diego, a Jorge da Barbearia, obrigado sempre pelo carinho. Ótica daqui com o Thiago e o G Barbosa com Luana, são os nossos parceiros aí aqui na programação. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais a respeito dele, que eu estou aqui com a presença do advogado, Dr. José Carlos Brandão, para a gente bater um papo a respeito. Ele está aqui já colocando água aqui, né, para refrescar a garganta. Zé, vamos falar desse assunto que está em pauta. Aqui é tudo no improviso. É tudo no improviso, tudo ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Esse assunto está em pauta, e que pegou os brasileiros de surpresa, ninguém esperava as anulações dos processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na vara de Curitiba, da República de Curitiba. A primeira questão que quero trazer à tona vamos logo do início ali, de quando tudo começou, aquela Operação Lava Jato, até chegar agora na resolução de Fachin, que é o ministro de Justiça, Tribunal de Justiça. Quando o Lula foi ali deletado, houve as delações premiadas e chegou em Luiz Inácio Lula da Silva, ele acabou sendo preso. A prisão de Lula naquele momento foi uma prisão legal? Boa noite. Boa noite, Fabão. Boa noite especial a todos os internautas que participam dessa live nesse momento, Fabão. Para tratar de um tema palpitante, né? Que mexeu com todo o Brasil, sobretudo o mundo político, nessa semana, com essa decisão que eu, particularmente, Fabão, como advogado criminalista, entendo, portanto, tecnicamente do assunto, né, da questão do direito penal, processo penal. A gente já esperava isso, né, essa decisão, em relação à fixação da competência para processar e julgar os fatos criminosos imputados ao ex-presidente Lula, e que, no entanto, o Poder Judiciário brasileiro, né, não cumpriu a lei inicialmente, e por conta disso as ações penais contra o ex-presidente Lula acabaram tramitando, foram processadas, foram julgadas, não só na primeira instância, como na segunda instância, e chegou inclusive ao Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso lá em Curitiba, né? Não. A primeira instância foi na subseção judiciária da Justiça Federal de Curitiba. Essa foi a questão, né, do ponto de vista da competência para processar e julgar as ações penais contra Lula, que desde o início nós estranhamos. A competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar as ações penais, né, que tinham como objeto os fatos, né, supostos pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula. Nós estranhamos o estabelecimento dessa competência, mas isso foi admitido pela Justiça brasileira, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, na época, o que muito nos causou estranheza do ponto de vista técnico, jurídico, processual, penal. E a coisa foi tocando e os processos foram tramitando, sobretudo o primeiro, né, que foi aquela questão do triplex, né, lá do Guarujá, em São Paulo, que o processo tramitou na primeira instância, houve a condenação do ex-presidente Lula, houve recurso para a instância superior, no caso,
o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá no Rio Grande do Sul, que manteve a condenação do ex-presidente Lula, inclusive majorou a pena. E, por fim, após novo recurso da defesa técnica do ex-presidente, o processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Repare, Superior Tribunal de Justiça. Depois nós vamos chegar ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do judiciário brasileiro. E o Superior Tribunal de Justiça, Fabão, manteve a condenação de Lula. Isso tudo sem... A condenação, todas essas impostas lá na República. Nessa a primeira ação penal, entendeu? Né, que tratou daquela questão do triplex, lá do Guarujá, em São Paulo. Pois bem, o que é que aconteceu? A denúncia diz que houve, ou supõe que tivesse havido atos de corrupção e lavagem de dinheiro do ex-presidente Lula. E, portanto, Lula, né, segundo a própria denúncia do Ministério Público Federal, se encontrava no exercício da presidência da República na época. Bom, Lula, né, qualquer presidente da República do Brasil, despacha em Brasília. Sim. Se cometeu atos criminosos, como supostos pelo Ministério Público Federal, obviamente que foram em Brasília. O que fixa a competência em matéria criminal é o lugar onde aconteceu os fatos. Essa é a questão fundamental para a fixação da competência em sede criminal. O lugar onde aconteceu o fato. Onde aconteceu o fato, fixa a competência. Se aconteceu em Muritiba, o foro competente é a Justiça de Muritiba. Se aconteceu em São Félix, a Justiça competente é a Vara Criminal de São Félix. Como advogado... Se aconteceu em Salvador, é uma das varas criminais de Salvador. Como advogado... Só para concluir essa questão, como a suposição do Ministério Público Federal, e isso nos causou estranheza desde o início, imputou ao ex-presidente Lula o cometimento de supostos crimes comuns, inclusive. Portanto, como o ex-presidente, qualquer presidente da República despacha em Brasília, o crime teria acontecido, em tese, em Brasília. Logo, a vara criminal federal seria competente para processar e julgar as ações penais movidas pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula. Brasília seria, portanto, a seção judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal. Responsável por... Claro, onde supostamente teriam acontecido os fatos cometidos pelo ex-presidente Lula. Em Curitiba, onde houve o erro? O erro foi do juiz Sérgio Moro? Olha, o Sérgio Moro foi o grande nome da Operação Lava Jato, que você falou inicialmente, né? Você me fez uma pergunta, eu estou fazendo uma introdução, para depois voltar para a questão da prisão. Foi, no nosso entendimento, uma outra ilegalidade cometida pelo Poder Judiciário brasileiro, né? Especificamente, né, a gente trata da 13ª Vara Federal, né, que tinha à frente o ex-juiz Sérgio Moro, né, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá do Rio Grande do Sul, mas também os órgãos de cúpula do Judiciário brasileiro, o STJ e o STF, que admitiram. Mas foi bem. Então voltemos, Fabão, porque essa é uma questão fundamental para a gente entender o que é que aconteceu agora, né? Essa decisão do ministro Fachin. Então, essa questão da competência deveria ter sido aferida, né, decidida com base na lei processual penal no início das ações penais. O que é que aconteceu? Eles estabeleceram uma conexão, né, desses supostos crimes com aquilo que a Lava Jato estava apurando, que foi essencialmente os crimes praticados em detrimento da Petrobras, né? Eles levantaram uma suposta conexão desses outros crimes com essa questão da Petrobras, e aí todas as ações contra Lula foram denunciadas lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Né? Quando os fatos supostos nas denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal davam conta de que Lula teria cometido os crimes comuns, né? Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e outros, no exercício do cargo de presidente da República, e que, portanto, despacha lá em Brasília. Então, os fatos
né, teriam acontecido em Brasília e não em Curitiba. Está dando para entender? Eu estou procurando simplificar para que porque os internautas entendam o que é que está acontecendo. O que você está dizendo, resumindo, trocando em miúdos, Porque essa é a questão essencial que foi abordada agora, depois de alguns anos passados, depois de Lula já condenado, já ter ido para a prisão, né? de não ter podido concorrer às eleições de presidente da República em 2018. Depois de tudo isso, depois de todo esse tempo, vem agora o Supremo Tribunal Federal e anula todas as decisões dentro dessas ações penais que deveriam ter sido processadas e julgadas na seção judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal, onde e foram Lula em estava Curitiba. atendendo. Claro, como tipo, o senhor está aqui, o senhor na posição de presidente, né? Isso. Aí o senhor está atendendo em Muritiba. Né? Está assinando tudo. Se algum fato criminoso é atribuído a mim, eu cometi em Muritiba. Portanto, a vara competente, a vara criminal competente é a da comarca de Muritiba. Pronto. Então, essa é a questão, Fabão, essencial que gerou agora essa decisão tardia, acertada do ponto de vista técnico-jurídico, mas tardia. Por que só agora, doutor? É a pergunta que não quer calar. Não quer calar, né? Que eu também, né, Fabão, fico a lamentar, como todos os operadores do direito, os pensadores do direito. Eu gosto do termo pensadores do direito, porque direito é ciência humana. Como ciência, nós precisamos pensar sobre ela, não tão somente operar. Então a gente pensa o direito. E isso é uma coisa básica, não exige muito conhecimento técnico-jurídico, é uma coisa elementar, Fabão, em matéria de processo penal. A fixação da competência. O que é que fixa a competência em matéria criminal? O local onde aconteceu o fato criminoso. É o local onde aconteceu o fato criminoso que fixa a competência do juiz para processar e julgar. Chama o princípio do juiz natural, o juiz que deve julgar aquela causa. Tem que ser aquele juiz. Se não for, anula todos os atos que foram cometidos e praticados num processo que processou e foi julgado num juiz incompetente. É o que está acontecendo nesse momento. Me dê só um minuto que tem as pessoas aqui participando. Josiel da Josmar, que está mandando um abraço especial. Boa noite, doutor. Forte abraço, nosso amigo Josiel. É só o doutor Josiel. Ele disse que iria estar presente, viu, Ele está presente, esse aqui está presente sempre. Um forte abraço ao nosso grande amigo Josiel. Em Muritiba. A Josmar no Caminho Cachoeira, com o nosso querido Josiel. Né? Etevaldo Gomes, do Exército Brasileiro. Acho que você Etevaldo, se não me engano, está no Rio de Janeiro. Acho que ele já voltou para a Bahia. Né? Theo. Grande abraço em Etevaldo, filho. Natalice Sena, boa noite. Natalice, grande amigo. Cabuneri também assistindo. Cabuneri. Forte Papai abraço. Noel, Evandro Mota, tá ligado, desejando boa noite também para você. Evandro disse que não perderia. Forte abraço, nosso querido Papai Noel. Boa noite. O Josiel fala, agora com certeza o nosso presidente vai virar um presidente. Até então ele estava na sua zona de conforto, achando que realmente é um mito, como ele é, tratando por parte da população. Caso o julgamento de Lula em Brasília anular sua condenação, Bolsonaro vai ter que deixar de ser um mito e virar um superpresidente. O Denilson Celestino, isso aí faz palavras de Josiel da Josmac. Denilson Celestino de Oliveira, ele fala, boa noite, Fabão, e o excelentíssimo doutor Zé Carlos Brandão. Damião Lopes, abraço, doutor Zé Carlos Brandão. Forte abraço para vocês, internautas. Evandro também tá, Papai Noel, eu te falei. Luiz Barreto, precisa de discussão para saber que Lula é um bandido? Irmão Pedro, boa noite, meus amigos. E o Luiz Barreto, ele fala, pensador do direito? Não é assim que pensa Modesto Carvalhosa, né? Ele diz aqui. E Maiana Bahia fala, boa noite. Eu quero abraçar os nossos amigos patrocinadores, está com a gente também. A Lacpan do meu amigo Paulinho, em frente ali a antigo Polivalente, frente à Ló, né? Padaria de qualidade, meu amigo Luciano, um abraço, um sucesso para você. Tudo de bom na sua vida, nosso amigo Luciano da Lacpan. Ao Dr. Quali, direção de Almi, aqui em frente ali da Popular Moritibana, odontologia qualidade. Josiel da Josmac, sempre com a gente. Um abraço, Josiel. Deus te abençoe sempre. Obrigado pelo carinho. A Encantos Variedades, vem 15 anos de Encantos, direção de Diego, né? No centro da cidade, em frente à Praça dos Bancos. Jorge da Barbearia, cadê você, Jorge? Tá sumido ultimamente das lives. Barbearia de Jorge, na Rua dos Ciados, aqui em Muritiba. Apareça, Jorge. Saudade de você, meu irmão. Jorge da Barbearia. Ótica daqui, na direção de Tiago,
Tiago avisa que toda quinta-feira tem exame com oftalmologista na ótica daqui. E G Barbosa, tá rolando o aniversário do G Barbosa. Até o final do mês tem prêmios de montão para você, viu? Doutor, o senhor fez a explanação, a abertura do nosso bate-papo sobre a questão da competência, que se estabeleceu também a questão da suspensão, né? E ela não foi colocada em mérito por Fachin, só mesmo a competência. Olha bem, aí, Fabão, pois bem, essa é a questão que foi tratada agora nesse habeas corpus, que foi julgado singularmente pelo ministro Fachin. Monocrático, né? É uma decisão monocrática, singular. Única. E que, portanto, é por um dos ministros do Supremo. Não foi por um órgão colegiado do Supremo. Foi apenas uma decisão do ministro Edson Fachin. E que, obviamente, Fabão, teve uma relevância profunda, muito grande, em razão de que anulou todos os atos, né, de todas as ações penais que foram movidas pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula. Veja bem, depois de todo esse tempo, as ações tramitando na 13ª Vara Federal, quando isso deveria ter sido, obviamente, analisado com profundidade no início dessas ações penais. O próprio Ministério Público Federal deveria ter analisado essa questão processual relevantíssima da fixação da competência que decorre do princípio do juiz natural em direito processual penal, para propor as denúncias contra o ex-presidente, já que existem suposições de ocorrência criminosa atribuídas ao ex-presidente Lula, no juízo competente. Então o Ministério Federal apresentou as denúncias na 13ª Vara Federal, em Curitiba, e essas ações, a defesa técnica do ex-presidente arguiu desde o início a incompetência do juízo, mas não, naturalmente, teve a pretensão acolhida, inclusive essa questão já chegou anteriormente aos órgãos de cúpula do judiciário, que admitiu essa competência lá da Justiça Federal de Curitiba, equivocadamente do ponto de vista técnico, jurídico, processual, penal. E agora, depois de passar todo esse tempo, de ter perdido todo esse tempo do ex-presidente Lula, inclusive por conta dessas ações penais, da condenação em segunda instância por órgão colegiado que aconteceu lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Rio Grande do Sul, o ex-presidente Lula ter ficado preso por mais de ano, ter sido impedido de disputar as eleições presidenciais de 2018, e ter sido condenado, inclusive por condenação confirmada no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Então tudo isso acabou sendo anulado, porque agora, depois de tanto tempo passado, o ministro Edson Fachin descobriu que o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para processar e julgar as ações penais contra o ex-presidente Lula. Doutor, a gente estava falando a respeito da competência, E algumas pessoas falando aqui, ó. Neto Bahia, boa noite. Dando um abraço também ao doutor Zé Carlos Brandão. Um forte abraço. A Jusilene Almeida, Neto boa Bahia. noite, meu amigo doutor Zé Carlos Brandão e Fabão, um abraço. Jusilene, um abraço, Jusilene Almeida. Um abraço, Netinho, tudo de bom, meu irmão? Até uma Silva também está sintonizada. Anderson Ferreira fala abraço para o doutor Zé Carlos Brandão, filho, um grande profissional, experiência absurda para nós futuros operadores do direito. Enquanto graduando Direito, sempre ouvir esse grande advogado. Deixa eu abordar essa questão de operador do direito, que teve um questionamento e tal. Como eu disse. Pensador. Porque eu chamo pensador, eu acho que nós temos o dever de ser pensadores do direito. O rapaz falou aqui, Luiz Barreto, pensador do direito? Pensador do direito. Não é assim que pensa Modesto Carvalhosa. Como você já viu aí um outro internauta falando em operador do direito. Rapidamente, para a gente não fugir do foco. Rapidamente. Operador do direito, eu lembro de operador de máquina. O direito não é máquina. O direito é ciência humana. Ela é essa ciência interpretada pelo espírito humano, pelo pensamento humano. E como ciência humana, que é interpretada pelo ser humano, eu acredito que nós temos o dever de ser pensadores, pensar
o direito, para que, obviamente, não ocorram situações como essa, né? Porque quando a gente trata de operador, parece que a gente não é pensador, apenas opera como um objeto, uma máquina. Como alguém que trabalha na indústria que opera uma máquina. Mas a máquina é aquela, não muda, o funcionamento é sempre o mesmo. O direito não é assim. O direito varia conforme as interpretações que são dadas, fruto do pensamento humano. Por isso que eu gosto de chamar pensadores do direito, porque o direito é uma ciência humana. A prisão de Lula teve legalidade lá em Curitiba? Não, não teve, Fabão. Por quê? Não teve do ponto de vista constitucional, né? A Constituição estabelece como princípio o princípio da não culpabilidade. O que é que significa isso? Que até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, isso está expresso na Constituição Federal. É direito fundamental do cidadão brasileiro, artigo 5º da Constituição. Nenhum cidadão pode ser considerado culpado. Até o trânsito. O que é o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, Fabão? É aquela decisão da qual não cabe mais nenhum tipo de recurso. É a definitiva. Caberia naquele momento? Caberia, tanto que houve recurso da defesa do ex-presidente Lula, portanto, a decisão do Tribunal Regional Federal, na segunda instância, foi alvo de um recurso para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Portanto, não se tratava de uma decisão condenatória definitiva, ou seja, transitada em julgado. Se não se tratava disso, a Constituição Federal assegura a qualquer acusado no processo penal a condição de inocente, de não culpado. Antes de uma decisão penal condenatória transitada em julgado, todo cidadão brasileiro deve ser considerado inocente, não culpado. Se por presunção é assim, não culpado, como é que você vai levar à cadeia alguém que a própria Constituição, por presunção, diz que é inocente? Essa é a grande contradição, que o senso comum então Lula não passou compreende. Um ano preso injustamente? Sem dúvida, por uma decisão completamente equivocada e casuística, porque não era assim antes. Né? Antes ninguém ia preso por uma decisão de órgão colegiado, de segunda instância. Isso foi começou a acontecer justamente a partir do caso Lula, né? Que agora já não está mais acontecendo, tanto que Lula já foi solto exatamente porque mudou o entendimento. Então, olha bem, o que é que acontece com o judiciário brasileiro? A lei é uma só. Então houve uma modificação naquele determinado momento da Constituição, das leis, das brechas? Não, a lei, Fabão, é uma só. Então, por questão de pensamento. Tem um princípio de hermenêutica jurídica que diz assim, no claro, in claris interpretatio cessate, ou seja, no claro cessa a interpretação de qualquer outra natureza que não aquela literal. Né? Então a Constituição é clara nesse sentido. Ninguém pode ser considerado culpado, nenhum cidadão brasileiro, nenhuma cidadã brasileira pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da decisão penal condenatória, da sentença penal condenatória. Se é inocente por presunção constitucional, como é que você vai prender alguém que a Constituição brasileira, a lei maior do país, por presunção, trata como inocente, como não culpado? Essa é a grande contradição. Né? Nós defendemos a Constituição Federal, o respeito à Constituição Federal, a lei maior do nosso país. Nós vivemos sob a égide do Estado Democrático de Direito, que nada mais é do que um Estado que é fundado na vontade do povo e que é regido por leis que devem ser respeitadas, que são imperativas, que, portanto, devem ser cumpridas pelo povo brasileiro. E, sobretudo, por quem tem um dever de dar o exemplo, que são as instituições. E isso, infelizmente, Fabão, com todo respeito, eu tenho um profundo respeito ao Poder Judiciário, como as diversas instituições. Mas o Judiciário brasileiro precisa nos trazer segurança jurídica. Porque, infelizmente, né, o direito no Brasil virou tacará. Hoje é assim, amanhã já decide diferente, depois de amanhã já é outra coisa, e você vive uma eterna insegurança jurídica. Suas leituras, eu hoje tenho conversado com as pessoas que me consultam, eu digo, olha, hoje é assim, amanhã eu já não sei. Porque tem mudado constantemente as interpretações, né, as decisões, e isso não é bom, porque não traz uma segurança jurídica, uma estabilidade para o país. Né?
as decisões ficam a sabor, portanto, das conveniências. E, obviamente, não deve ser assim. A lei é dura, mas é a lei. Deve ser respeitada por todos, em qualquer caso ou situação, para que o país possa marchar, né, com segurança jurídica, com estabilidade, para que possa alcançar, né, o pretendido desenvolvimento. Tá aí, doutor Zé Carlos Brandão aqui com a gente na nossa live aqui. Edgar Beuzzi está ao vivo também com a gente, nosso querido escritor, indo aí para o quarto livro, né? A ser lançado, aí já são 4 livros escritos por Edgar. Né? Valverde também está sintonizado. Um abraço, Val, nosso coordenador de comunicação da Prefeitura. Sucesso para vocês dois. Quero mandar um abraço para Edgar Beuzzi, nosso grande escritor muritibano, baiano e do Brasil, e o nosso querido amigo Valverde, o coordenador da comunicação da Prefeitura Municipal de Muritiba. Tá aí Zé Carlos Brandão, nosso querido doutor José Carlos Brandão, advogado conceituado da linha criminalista, né? No oferecimento da Lacpan, direção do meu amigo Luciano, em frente à Ló, em frente ao João Batista, que agora João Batista realmente era polivalente, continua chamando de polivalente, se o senhor continuar chamando também, né? Mudou a nomenclatura, fica muito difícil ali pra gente identificar como João, a gente fala que o João é lá na fila, deixa, né? A boca torta, né? Então pra mim é em frente ao polivalente ainda, viu? A Lacpan, Doutor Quadro, meu amigo Almir, em frente à Lira Popular Muritibana, Josmac no Caminho Cachoeira, a primeira indústria em Muritiba, direção em Josiel. A Encantos vem com 15 anos da Encantos no meio de maio. Jorge da Barbearia São Jorge, um abraço Jorge, na Rua dos Fiados em Muritiba. Ótica daqui, na Praça São Pedro, meu amigo Thiago informa que toda quinta tem oftalmologista. E o G Barbosa, até o final do mês tem promoção da Letra Show G Barbosa em Muritiba. E também da Yasmin Modas, ao lado da Prefeitura. Quem está falando com a gente é o Anderson. Quem mais está aqui? A Ivete Frias fala, Brumado, Bahia, está sintonizado com o doutor Zé Carlos. Um abraço na cidade, ao povo da cidade de Brumado. Eu quero mandar um abraço, Fabão, tem uma cearense arretada aí, sempre entra participando, Thelma Silva, que é da cidade de Tarrafas. Quero abraçar a todo o povo de Tarrafas, na pessoa da nossa querida amiga e companheira Thelma Silva. Um forte abraço. O Anderson Ferreira, obrigado por essa reflexão entre as terminologias. Pensar o direito é operar. E operar. Pensar o direito é operar. A diferença. Eu falo pensador do direito. Eu acho que nós temos que ser pensadores do direito. Professora Nívia, fala abraço, doutor Zé Carlos Brandão. Professora Nívia, né? Professora Nívia. Um forte abraço para a rádio. Esposa de Prado, né? Nossa amiga, nossa amiga. Edgar Beuzzi, Lava Jato foi uma formação de quadrilha, um atentado à democracia do país, a história não irá perdoar. Thelma Silva fala, parabéns, ricas vindas de alguém que conhece o que fala. Eu quero lhe dizer que eu comungo da mesma opinião de Edgar Beuzzi. Edgar fala que Edgar está corretíssimo, Edgar. Uma formação de quadrilha, um atentado à democracia do país, a história não irá perdoar. Com isso, obviamente, não estamos deslustrando a todo o Poder Judiciário brasileiro. Lava Jato foi uma coisa casuística, né, que serviu a interesses internacionais, estrangeiros. Não serviu ao povo brasileiro, não serviu ao Brasil. Na verdade, foi crime, Edgar, de lesa pátria. E esteve à frente o ex-juiz Sérgio Moro, que estava a serviço do Império Norte-Americano. Alguém teria que ser o vilão da história, né? Você veja que Edgar, né, um escritor, né, baiano, respeitável. Ele fala que foi um atentado. Ele está denunciando isso e eu concordo inteiramente com isso. A justiça tem que ser cega para ser imparcial. A justiça não pode ser parcial, porque senão não realiza justiça, o ideal de justiça. Comete injustiça. Não estamos aqui, em momento algum, porque não nos cabe julgar, Fabão, dizendo que o ex-presidente Lula não cometeu. Estamos dizendo, repare que nós estamos abordando uma questão processual, penal, técnica, portanto, e que deveria ser como a lei determina e não foi. E isso deixou, né, nulidades no processo que, com o passar do tempo, depois que os holofotes saíram da Lava Jato, que a imprensa esclareceu o caso, que o povo foi tratar de outras coisas, que hoje, né, o que está na ordem do dia é essa grave pandemia da Covid-19, né, que, infelizmente, está vitimando aí mais de 250 mil brasileiros até aqui. Nesse momento em que as atenções saíram da Lava Jato, aí começou-se a reconhecer as nulidades, que foram deixadas pela Lava Jato, e sobretudo pelo ex-juiz Sérgio Moro.
O Luiz Barreto ele fala, resumindo, essas brechas beneficiam os bandidos ricos. Pobre vive sendo preso. Eu concordo com o Luiz, mas são brechas que são deixadas indevidamente pelo próprio Poder Judiciário, que não deveriam acontecer. Aí você me pergunta, e como é que não deixaria, doutor? Se cumprisse a lei. Bastava cumprir a lei, né? Sem casuísmo, sem conveniências, a lei cumprida para todos, de forma igualitária, seja rico, seja pobre, o que, infelizmente, e aí eu tenho que concordar com o internauta, que fez a crítica correta, infelizmente isso não acontece em parte, não são todos, obviamente, tem os grandes juízes, tem os grandes magistrados, eu conheço muitos, o Poder Judiciário é respeitável, no entanto, é aquela coisa, né? O justo paga pelo pecador. Tem 1, 2, 3 pecadores e todos acabam pagando pelo erro de poucos. Ainda continua, né, o Luiz, ele fala, segurança jurídica com esses atuais ministros não existe. Juízes do STF que não são juízes, e sim advogados militantes, né, a opinião dele. A Ana Pinto Pinheiro está aqui com a gente também. Ele ainda continua falando aqui, o Luiz, ele fala, estão julgando o Moro baseados em provas ilícitas. Ou não são ilícitas, gravações sem autorização da Justiça, segundo a Constituição, não são válidas. Inclusive, grampo na ex-presidente Dilma, né, uma coisa inadmissível, absurda. Né, um juiz grampeando um presidente da República. Isso, se fosse nos Estados Unidos, era pena de morte para o juiz. Entendeu? Mas no Brasil admitiu-se um absurdo daquele, que foram realmente erros cometidos no afã de condenar o ex-presidente Lula. Desrespeitou-se a lei, mas deixou-se as brechas, que o Luiz também falou aí, para que futuramente se decretassem as nulidades que começaram a ser decretadas, Fabão. Ou seja, vai recomeçar tudo de novo. Não se está dizendo, isso é muito importante que a gente trate aqui com o internauta, Fabão. Não se está dizendo com essa decisão que Lula seja inocente. Né? E, portanto, não está se dizendo também que Lula seja culpado. Apenas que o processo foi tocado de forma equivocada desde o início, porque a competência não era da 13ª Vara Federal de Curitiba, e sim da Vara Federal lá do Distrito Federal, local onde teria acontecido, ou teriam acontecido os fatos criminosos supostos pelo Ministério Público Federal. É isso que fixa a competência, o local do fato em sede criminal. E, obviamente, que esses equívocos, essas nulidades, né, elas estiveram sendo plantadas ao longo do processo, agora estão sendo declaradas, e aí o que é que acontece, Fabão? Por exemplo, nesse caso que nós estamos abordando nesse momento, o ministro Fachin anulou todas as decisões proferidas pelo juiz incompetente da 13ª Vara Federal de Curitiba. Todas. Desde o recebimento da denúncia. E o que é que vai acontecer agora? O processo será remetido para uma das varas criminais federais lá do Distrito Federal e vai ser sorteado um juiz federal para reapreciar, para processar e julgar todo o caso. E, obviamente, que recomeça. Aí eu quero saber do senhor. E vai haver uma nova decisão. Ou vai manter a condenação, ou pronto. Lula poderá ser inocentado. Abre uma aspasinha para a gente voltar. Edgar disse que perfeito, doutor. Lava Jato não serviu ao Brasil. Grande abraço. Deixa eu te falar. Você falou que vai recomeçar lá no distrito. Lá em Brasília. Vai recomeçar, exatamente. No juízo competente. Tudo do zero novamente. Tudo do zero. Novamente. Olha, olha o que eu falei. Pode ser aproveitado as delações? Pode. Porque, na verdade, isso é importante. A decisão do ministro Fachin anulou apenas os atos decisórios e facultou ao juiz que vai receber o processo lá no Distrito Federal, na Vara Federal, a faculdade de apreciar se vai ou não aproveitar os atos instrutórios, que não foram, portanto, decisórios. Então, anulou-se apenas os decisórios. E o resto, o juiz vai ter a faculdade de aproveitar ou não, conforme o entendimento do juiz natural da causa, que é lá da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal. Então vai para de novo primeira instância. Recomeçar tudo de novo. E ao final haverá nova decisão,
que poderá ser absolutória ou condenatória. Então Lula poderá ser preso novamente? O mérito é importante. Ou ser inocentado? Se for condenado, claro. Mas, olha bem, o que é importante dizer agora é que a decisão de Fachin não entra no mérito das acusações, das denúncias. No mérito, ou seja, se aconteceu ou não aquilo que o Ministério Público Federal atribuiu ao ex-presidente Lula. Então, ele não trata dessas questões de mérito nessa decisão monocrática lá no Supremo Tribunal Federal nesse momento. Apenas uma questão prejudicial processual, que foi a questão da incompetência lá da Vara Federal de Curitiba, para processar e julgar as ações penais que foram promovidas contra o ex-presidente Lula pelo Ministério Público Federal. Essa é uma questão importantíssima, Fabão. Agora, claro que claro, o Ministério Público Federal deverá recorrer dessa decisão e o processo, o habeas corpus será levado a plenário do Supremo para decidir. E essa questão da segunda vara, da segunda... Esqueci o termo que está bastante utilizado. Acho que é dentro do próprio STF mesmo, segunda turma. Quem está processando e julgando essas questões da Lava Jato é a segunda turma. O que seria essa segunda turma? Uma subdivisão lá do STF. Do STF. Tem o órgão pleno e tem os órgãos colegiados, né, subdivisões de julgadores. Tem 3 julgadores, 5 julgadores. Como se fossem as comissões de uma Câmara. Como se fosse, por exemplo, as câmaras criminais no Tribunal de Justiça da Bahia, as câmaras cíveis no Tribunal. São turmas, né, grupos de julgadores, são órgãos colegiados. Portanto, nesse caso, a competência no Supremo para processar e julgar essas questões da Lava Jato é a segunda turma. Tá certo? Pois bem, então, Fabão, o que é importante nisso tudo? Eu posso abrir a o pessoal está participando aí, fica... Claro, para ficar participativo. Senão o pessoal também fica sem o direito da participação. Amanhã no Bahia, um abraço, José Carlos. O Luiz Barreto fala causuística, 4 trilhões devolvidos à Petrobras caíram do céu, menos, doutor, né? Até uma Silvatar, fala para o Luiz. A Núbia Flores, Fabão, pergunta ao doutor Zé Carlos por que um suposto assaltante que não foi comprovado seu crime fica preso até o julgamento e Lula vai ficar solto até o julgamento de Brasília. Por que ele não pode ficar preso também até o julgamento final? Olha, o que é que acontece, né? Isso realmente é uma realidade na justiça brasileira, né? O pobre não tem direito a uma boa defesa e acaba ficando preso o processo todo e ao final condenado. O rico tem condição de pagar bons advogados e aí tem uma defesa técnica melhor, mais preparada e, portanto, consegue alcançar os seus direitos. Mas o que é fundamental... Como é justo a justiça, né? Isso é tudo fruto de um sistema capitalista que gera pobres e ricos e desigualdades profundas entre os seres humanos. Pois bem, mas não vamos entrar nesse mérito. E eu quero deixar claro aqui, Fabão, que Deixa eu ler só a pergunta dos deixa internautas. Isso aqui é importante que eu esclareça. Olha, me permita, por favor. Nós não estamos fazendo uma análise política da situação. Não. Nós estamos apenas abordando a questão jurídica, que é o que me cabe fazer, apenas para esclarecer aos internautas o porquê dessa decisão do ministro Fachin, para que as pessoas possam entender do ponto de vista jurídico. Eu sei que não é fácil, porque a linguagem jurídica ela é especial, né, cheia de formalidades, e para uma pessoa que não tem uma formação jurídica, para compreender não é fácil. Mas eu estou tentando simplificar ao máximo, Fabão, a linguagem, para que as pessoas possam entender, né? Aquilo que as pessoas eventualmente não estejam entendendo, perguntem, que a gente repete, a gente tenta simplificar mais ainda, porque o objetivo aqui é esclarecer, é informar juridicamente sobre o que está acontecendo nesse momento com o caso do ex-presidente Lula, que obviamente tem uma repercussão grande no futuro do país, na questão política, porque essa decisão, né, ainda que seja uma decisão que não é de mérito, não absolve nem condena o ex-presidente, mas anulou as condenações e com essas anulações, com essa anulação desses processos, tornou o ex-presidente Lula mais uma vez apto, né, a concorrer às eleições presidenciais do ano que vem. Então, aí a importância dessa live, Fabão, que eu quero lhe parabenizar. Obrigado, porque essa iniciativa foi de Fabão e me convidou para essa entrevista. Mais de uma importância fundamental, porque diz respeito
ao interesse maior do povo brasileiro para saber exatamente como andam as coisas da política, e a gente sabe que a política é que determina tudo nas vidas da gente. A sociedade ela é politicamente organizada. A gente vai sempre trazer o Dr. José Carlos Brandão aqui para estar discutindo temas como esses, né? Que ele tem o máximo de conhecimento, profundidade sobre esses temas, sobre todas essas temáticas que envolvem a justiça, o poder judiciário de uma forma completa. Eu quero abraçar mais uma vez a Lacpanda, amigo Luciano, em frente ao Polivalente, ao Dr. Quali, meu amigo Almir, um abraço, Almir, sucesso para você, Dr. Quali, odontologia com qualidade, né? Tem todos os procedimentos odontológicos no Dr. Quali, em frente à Lira, aqui em Muritiba, sucesso, estive lá conversando no começo da semana, e para a semana a nossa live vai acontecer no Espaço Sunset, do meu amigo Almir. A partir da próxima semana, as nossas lives estará de casa nova. Na próxima oportunidade eu vou convidar o doutor para ir lá, viu? Para nosso novo estúdio, no Espaço Sunset do meu amigo Almir, lá no Caminho Cachoeira. Acontecerá as próximas lives. Obrigado, Almir, sucesso. Almir da Odonto Quali, odontologia com qualidade. Quem está com a gente aqui, ele está aqui, ó, doutor Almir, ele fala, doutor Zé Carlos Brandão, grande figura, abraço virtual, meu amigo. Grande abraço, Almir, e a convite de Fabão, sei também que seu de coração. Nós vamos estar presentes lá no seu espaço também, viu? Vamos sim. Parabéns, meu irmão. Ele fala aqui de Gabiuzi, é perigoso também esse discurso bolsonarista de atacar o STF. Nós sabemos que está por trás disso. Bem esclarecedora essa entrevista. John Augusto, boa noite, Fabão, meu irmão. Boa noite, John Máscara. Denise Almeida, equívoco com consequências desastrosas que determinou e limitou o futuro de uma nação. Irmão Pedro, ele fala, infelizmente todos sabiam que o processo desde o início foi feito de maneira errada, porém na época todo o STF permitiu apenas com viés políticos. Talvez se o processo fosse feito pela forma correta, não haveria tantos prejuízos para o nosso país. Quebraram várias empresas apenas para prender o Lula. Rogério Lima. Eu quero concordar aí com o irmão Pedro, com uma análise corretíssima, viu, irmão Pedro? Obrigado pela sua participação nessa live. Eu concordo inteiramente com o que você coloca nesse momento. Esse também é o meu entendimento. E volto a dizer, se a lei for respeitada, não se gera nulidade, Fabão. Não se gera. Deixa eu abrir espaço aqui. Quero abraçar meu amigo, já vou estar com o doutor Zé Carlos. Meu amigo Wagner Nunes estará inaugurando amanhã, gente, um dos nossos novos parceiros aí. A partir de amanhã está lá com o Val fazendo a inauguração. Wagner Pescados, você que gosta de frutos do mar, né? Wagner está abrindo ali em frente ao supermercado Fagundes, no mercado municipal, junto de Zeca do Açougue. O Wagner Pescados, frutos do mar com qualidade. Tem vários tipos lá de peixes, né? Ele tinha me dado a nota para a gente fazer a divulgação amanhã, Wagner, mas acho que eu deixei. Deixa eu ver se eu acho aqui sua nota. Tá aqui, ele disse que está inaugurando. Diz que é pro senhor ir lá, viu? Diz que é pro senhor ir lá visitar a inauguração do Wagner Pescados. Eu sou amante realmente dos frutos do mar. Né? Ele disse que vai vender peixes como vermelho, robalo, um forte abraço, meu amigo. Curvina, dourado, cavala, tainha, atum, mariscos, frango em geral, moela, codorna, camarão seco, camarão fresco, peixe salgado diversos e muito mais. Tudo em promoção amanhã. Inauguração de Wagner Pescado aqui em Muritiba. Um abraço, Wagner, sucesso para você, que Deus abençoe, viu? Tudo de bom na sua vida, meu irmão. Abraçar também a nosso amigo Josiel da Josmac, o G Barbosa, ótica daqui, meu amigo Tiago, e também Jorge da Barbearia São Jorge, na Rua dos Fiados em Muritiba. Rogério Lima, lá de Cruz das Almas, fala, esse advogado é muito gato. É bonitinho. Tá vendo, Fabão? Fabão, tá mentindo. Eu não faço isso não, publicamente. Publicamente? Meu amigo, meu irmão Rogério, amigo da UFRB, muitas datas, né, lá na UFRB. Um abraço, Roger, para você, Deus te abençoe. Grande abraço ao amigo Rogério. O Fachin não deveria se declarar impedido por ter sido colocado lá pela Dilma? Pergunta o Luiz Barreto. O que me causa estranheza, Fabão, é que Fachin estava votando favorável a todas as decisões, né, confirmando todas as decisões de Sérgio Moro. Né, inclusive sendo taxado de traidor. Porque... Ele faz parte da segunda turma. Exato. E da segunda turma, o voto a favor sempre era dele. Não, Fachin, inclusive, votou também pela prisão de segunda instância, votou pela condenação de Lula, enfim. E, surpreendentemente, agora muda tudo, né? Uma coisa realmente que deveria ser... Né? A decisão foi correta, Fabão.
só veio a destempo, porque essa decisão deveria ter sido proferida lá atrás. Luiz Barreto pergunta o seguinte, ele deveria ser impedido por ter sido colocado lá pelo representante do PT? Não. Teria que ter, se questionar, né, a imparcialidade dele, ou eventualmente uma suspeição de Fachin, teria que ter um fato concreto. Essa só questão não gera a suspeição do ministro Fachin, de jeito nenhum. Tanto que eu tenho dito, ele vinha decidindo e confirmando a prisão de Lula em segunda instância, a condenação de Lula na questão do triplex, né? Então, agora veio com essa decisão correta do ponto de vista técnico-jurídico, mas a destempo, né? Deveria ter proferido essa decisão lá atrás, para não gerar toda essa insegurança jurídica que nós estamos vendo nesse momento. Carlos de Paulo fala um abraço para o doutor José Carlos Brandão, meu ilustre. Carlos de Paulo, que é chefe do setor de tributos, presidente da Filarmônica 5 de março. Eu tenho uma gratidão muito grande por Carlos, Fabão, porque quando eu tinha lá meus 24, 25 anos de idade, há pouco tempo. Tá bom, doutor. Tá bom, doutor. Eu estava começando na advocacia e meu primeiro emprego que me deu foi Carlos como advogado da Câmara de Muritiba. Carlos era o presidente. Eu tenho muita gratidão a Paulo e sempre festejo e homenageio esse grande amigo e serei eternamente grato pela oportunidade que ele me deu. Como advogado foi na Câmara. Quem me deu foi Carlos de Paulo. Que bacana, viu? Eu sempre agradeço isso. Tenho essa gratidão. Um grande abraço, Carlos. Rapaz, como é que fica agora a situação de Luiz Inácio Lula da Silva? O senhor acredita que até o momento do pleito em 2021, essas condenações não, todo esse processo entre condená-lo e inocentá-lo estará com o ciclo fechado ou não? Não, eu acredito que não tenha tempo para isso, Fabão. E ainda tem a questão da prescrição, né? A justiça agora terá que correr contra o tempo para não deixar esses fatos prescreverem. Porque tem um tempo, obviamente, para que a justiça possa processar e julgar um acusado. Se não o faz naquele tempo fixado por lei, prescreve, aí a questão ela é arquivada sem julgamento. Não sabe se fez, não sabe se fez, se condena, se absolve, mas é arquivado porque, como o povo diz, caducou. Tecnicamente prescreveu. Ainda tem, não prescreveu ainda não, mas óbvio, perdeu-se esse tempo todo. Isso tudo aí é contado para a prescrição, esse tempo todo que se perdeu. Esse é o prejuízo dado e deixado pela justiça brasileira quando não se decidiu isso que está decidindo hoje lá atrás, no início. Existe algum tipo de impedimento que possa levar Lula a não participar do pleito de 2021 antes desse processo ser avaliado e julgado? Não, é só se ele for novamente condenado em segunda instância, ou seja, por órgão colegiado. Aí ele estaria em curso na lei da ficha limpa, que o impediria, como em 2018, disputar a eleição, porque ele sofreu uma condenação, salvo engano, na segunda instância do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, lá pelos idos de abril de 2018. Portanto, ele ficou impedido de disputar as eleições presidenciais em outubro de 2018. Nós temos mais ou menos um intervalo de um ano aí, para que até o período das eleições, porque tem o período da campanha eleitoral. Eu não acredito que terá tempo para se julgar, porque o processo volta para o início. Então, né, uma ação penal não dura apenas um ano. Dura mais, sobretudo porque tem a decisão da primeira instância e ainda o que gera inelegibilidade é uma decisão de órgão colegiado, ou seja, na segunda instância. Eu vi muita gente criticando essa questão da pessoa ser presa através de uma delação premiada, ou seja, você está imputando um determinado pena a alguém que te passou informação, mas teve benefícios. Ou seja, será que aquela informação foi 100% verdadeira? Esse instituto aí, Fabão, é questionável, né? Porque o cidadão, muitas vezes, ele é colocado preso. E vão lá os promotores e dizem, olha, a gente vai pedir a sua soltura se você contar a verdade. Mas qual é a verdade? É a verdade que os promotores estão querendo ouvir. Sim. Entendeu? E o cara está querendo sair, muitas vezes inventa uma verdade, que é aquela que o promotor quer ouvir, mente, né? Cria uma versão apenas para ganhar liberdade. Deu para entender? Então, há um interesse do acusado que está preso em ganhar liberdade, em se livrar dos processos, em ser absolvido. Negocia, muitas vezes não existe aquela verdade que está sendo imputada, aquele fato que está sendo imputado pelo Ministério Público a outro acusado, e aí vai o cidadão e, olha, realmente aconteceu isso e tal, inventa, para quê? Para ganhar liberdade ou para ser absolvido no mesmo processo. Eu sou terminantemente contra as delações premiadas, porque tem essa contradição profunda
que é o interesse de quem está delatando muitas vezes de se livrar de uma sanção penal ou de uma prisão. Um interesse pessoal. Claro, e a justiça usa isso dessa forma. Entendeu? A barganha, olha, se você disser isso aqui, você está solto. Ou você está absolvido. Eu não acho que deva ser assim. Passo a passo, aí vai para a Justiça agora de Brasília. Depois da Justiça de Brasília, vai para o STF. Como é que fica essa situação? Veja bem, o processo começa na primeira instância, né, no Distrito Federal, né, vai estar recebendo os processos, as ações penais contra Lula, e aí vai ser sorteado um juiz lá, criminal da Vara Federal do Distrito Federal. Então o processo tramitará novamente, desde o início, a partir da decisão que recebe ou não a denúncia. Então, e aí seguirá até uma sentença penal condenatória de primeira instância. Havendo recurso, vai para o Tribunal Regional Federal competente, que é lá o que trata da região de Brasília. Pois bem, havendo a condenação em segunda instância, há recurso para o Superior Tribunal de Justiça. E o órgão de cúpula, naturalmente, que trata de questões constitucionais, é o Supremo Tribunal Federal. É o último órgão da justiça brasileira. Depois do Supremo, não há a quem recorrer. Barbosa Pereira, meus parabéns, meu grande advogado criminalista. Ô Luiz Barreto, eu convidei o professor e também advogado criminalista, né, na área do direito, professor também na área do direito, enfim, a explicar as questões técnicas. Ele foi bem cauteloso comigo, me pediu todo cuidado de não comentar questões políticas partidárias. Ele é um técnico, ele está falando tecnicamente, você percebe que ele não está tomando paixão nem de um lado nem do outro, ele está colocando a coisa na questão técnica. Apenas para ser bem transparente, Fabão, eu tenho, como cidadão, minha opção política, sim, obviamente. E eu não sou nem eleitor de Lula, nem de Bolsonaro. Eu sempre fui eleitor de Ciro Gomes. Eu era eleitor de Brizola, eu sou trabalhista, do ponto de vista do cidadão. Mas nesse momento eu estou falando tecnicamente como advogado criminal que sou, apenas para, volto a dizer, Fabão, abordar a questão jurídica, para esclarecer o internauta sobre essa decisão do Fachin, para que as pessoas saibam exatamente o que é que está acontecendo, né? É uma live, uma entrevista esclarecedora, né? Para que as pessoas estejam bem informadas, sem tomar partido. Eu não sou eleitor nem de Lula nem de Bolsonaro. Eu sou eleitor de Ciro Gomes. Anderson Ferreira ele fala aqui, essas assessorias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, que lastreiam as decisões, pode ter sido equivocado à época do fato. Isso pode ter influenciado o posicionamento de Fachin hoje? Fabão, o que causa, assim, essa questão de não ter se decidido isso no início e só agora gera uma celeuma muito grande, né? E questionamentos como esse que você está, né? O que é que pode ter motivado só agora, só nesse momento, essa decisão monocrática, isolada, singular do ministro Fachin? Se pode ter havido um equívoco à época do fato. Não Essas há, assessorias podem se equivocar. Não há equívoco, não é equívoco, Fabão. O que, infelizmente, é parte da justiça brasileira, não toda, porque, como eu disse, a grande maioria, eu sou advogado, militante há 26 anos, né? E eu posso dar um testemunho, tá certo, de que eu tenho encontrado juízes sérios na justiça, muitos, que cumprem a lei, que não abrem mão de cumprir a lei. Mas existem, obviamente, esses casuísmos, né? Esses equívocos. Infelizmente, acabam maculando a imagem de toda a justiça, porque as pessoas acabam perdendo a credibilidade. Por que ontem foi assado, hoje é assim? Por que depois já é diferente, se a lei é uma só? Deu para entender, Fabão? Então, é essa instabilidade jurídica que tem que ser evitada pelo judiciário, a bem, obviamente, da credibilidade do próprio Poder Judiciário, porque as pessoas possam acreditar na justiça, né? E para isso, obviamente, a justiça tem que oferecer à sociedade segurança jurídica. É essa a questão. Doutor, está finalizando, chegando já quase uma hora de programação. Eu quero abraçar também a Carla de Paulo, que ele fala aqui. Eu tive a honra de ser assessorado por esse grande advogado. O Antônio Inho, alô Inho, manda um abraço para o doutor Zé Carlos Brandão. A Sandra Batista, bem boa noite a todos. Um abraço para você, Sandra.
tudo indica que Lula será candidato a presidente caso esse processo não seja aí tramitado e julgado, ele seja culpado, enfim. Lula chegando à presidência, ele corre ainda o risco de o processo ter andamento, ele ser impedido lá já dentro do governo de continuar. Como é que funciona essa questão? Bom, ele como presidente, aí a questão da competência é deslocada para o Supremo, né? Há hoje uma outra questão que está sendo colocada, Fabão. Os crimes acontecidos antes de assumir o mandato não deslocam a competência, né? Ou seja, no curso do mandato, competência Supremo. Se foi antes do exercício do mandato, atual. Não, quer dizer, as coisas, na verdade, vão mudando, Fabão. O entendimento vai alterando, vai se modificando ao sabor de conveniências, e isso não é correto. Porque a competência, né, pela lei, para processar e julgar presidente da República é do Supremo Tribunal Federal. A Constituição estabelece isso. Aí vem a Justiça e diz, mas os casos que aconteceram antes de assumir o mandato tem que ser processado lá pelo juízo comum. Mas se o cara é presidente da República, não fere a Constituição, então são questionamentos que se faz, né, justamente por conta dessa, ao meu ver, inobservância à letra da lei. Então, se ele corre o risco lá, chegando à presidência, né, isso é uma suposição, vai ter o pleito eleitoral, vai sair Ciro candidato, Bolsonaro candidato, Lula candidato, não sei se Bolsonaro também vai sair, enfim. Então, se ele chegar lá, Lula ganhou as eleições, ele só corre o risco de ser destituído dentro desse processo qual ele responde pelo STF. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, acaba toda o procedimento da vara comum. Porque, não, a vara comum vai remeter ao STF. Olha o que eu estou dizendo. Hoje há esse entendimento sendo fixado, foi estabelecido, de que os casos que aconteceram, os fatos que tenham acontecido antes do início do exercício do mandato, os casos passados, portanto, não deslocariam a competência para o Supremo Tribunal Federal. Então, continua lá. Continua lá, sendo Brasília, julgado. Exatamente. Em Brasília. Porque o fato aconteceu antes. Tá certo? Do mandato atual. Isso tendo como referência o mandato... O STF viraria recurso para os advogados, sua pena para recorrer... Recorrer em última instância. Última instância. Exatamente. Primeiro tem o Tribunal Regional Federal competente, depois o Superior Tribunal de Justiça, e o quarto órgão de cúpula do Judiciário Brasileiro é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal. Com a sua experiência de advogado, o senhor acredita que Luiz Inácio Lula da Silva será candidato em 2021? Será candidato em 2021. Pela experiência... 2022, perdão. 2022. Isso. Será candidato sim, porque não vejo tempo suficiente para que Lula possa ser processado e julgado em segunda instância até as eleições de 2022. Doutor Zé Carlos Brandão, quantos anos de advocacia já? 26 anos. 26 anos de advocacia, 26 anos militante do direito, professor da área, assegura, né, diante da sua construção acadêmica, do seu conhecimento, que não terá prazo hábil para o processo de Lula ser desencadeado, né, com os recursos, com defesa de advogado, né, e ele ser condenado ou ser inocentado no final do juízo, é isso? E ao final vai ter uma decisão que poderá absolver ou condenar com base nas provas. Que seja assim, que é assim que a lei determina que seja. Então o senhor assegura que não tem tempo hábil, que ele será candidato em 2022? Será candidato em 2022, sem dúvida nenhuma. Se vivo estiver daqui para lá, porque até isso já houve uma ameaça aí, viu, Fabão? Doutor Zé Carlos, parabéns por esses esclarecimentos, diz assim a Sandra Batista aqui com a gente aqui também, né? Então, gente, eu tinha essa dúvida se dava tempo, né, de tratar todo esse assunto em um período aí de um ano no máximo, né, doutor? Até o período das eleições, dá um ano no máximo. Um ano e pouco, né? Um ano e alguma coisa, Até as eleições, um ano e alguns meses. Um ano e alguns meses até as eleições. Então, rapaz, um ano e alguns meses. Mas a gente sabe que o ano eleitoral começa desde o início. Sim, sim. O ano começa e a política já começou também. Sim. E vai ser 2022 todo dedicado às eleições presidenciais. Então essa questão desse processo de Lula pode ficar muito segundo plano. Mas você acha que a ingerência do presidente da República pode... Não há ingerência aí? Não. Até porque o presidente da República hoje está bem desgastado no âmbito da justiça.
dadas as críticas que tem feito, né, ao judiciário brasileiro, eu não vejo influência do presidente da República. A PGR, né? Fala um pouco da PGR, ela é comandada pela... É o Ministério Público Federal. A PGR Sim, porque é o Ministério Público Federal quem propõe... É a propõe... Procuradoria-Geral da República, não é isso? A sigla PGR, né? Isso. O que é a PGR? O PGR é, na verdade, o Ministério Público Federal. É, naturalmente, o órgão público que tem a competência de oferecer as denúncias para iniciar as ações penais públicas, como é o caso dessas ações contra o ex-presidente Lula. Quem é o órgão acusador do Estado é o Ministério Público. Nesse caso, o Ministério Público Federal, porque se trata de um ex-presidente da República. A PGR fala que não, a gente vai recorrer, coisa e tal. Porque ele recorre aonde? Porque o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, é o órgão acusador dentro dessas ações penais. É quem está acusando. Essa é a atribuição do Ministério Público. É um órgão independente da Presidência da República? Sim, estou completamente. O Ministério Público é independente do Judiciário, é independente do Poder Executivo, do Legislativo. Fala-se, né, não é, porque existe a tripartição de poderes, né, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas né, se comenta extraoficialmente que seria o Ministério Público o quarto poder. Advogado da União, mas não é. O advogado da União pode recorrer? Não, o advogado da União não atua nesse caso, não. Atua, né? Não. Aí é o Ministério Público Federal contra o ex-presidente e sua defesa técnica, os seus advogados. Pronto, que aula, né, gente? Como diz aqui as pessoas que estão assistindo, grande advogado, né? Um professor e advogado José Carlos Brandão Filho. Nívia Prado bate parabéns aqui. O Anderson Ferreira fala parabéns por essa live, uma verdadeira aula de direito. Né? A Iana Pinto Pinheiro, parabéns pelos esclarecimentos. E o Papai Noel tá ligadinho desde o início aqui com a gente. Evandro Mota. Papai Noel é uma referência e um patrimônio cultural da nossa cidade de Muritiba. Tem que ser homenageado todos os dias e carregado e festejado pelo povo muritibano da região e da Bahia. Um forte abraço, meu querido Papai Noel. Gente, finalizando aqui, para a galera que vota em Bolsonaro, que estava tentando fazer com que Lula a todo instante não saísse candidato, né? E para quem vota em Lula, os eleitores de Lula, que não é o caso aqui do Dr. José Carlos Brandão, eu também estou muito balançado para votar no Ciro. Acho Ciro intelectual, um cara muito preparado. Merecia uma chance. Deve ter uma chance. Tem um plano nacional de desenvolvimento, mas não vai ser polarizado. Eu penso, né, que com essa candidatura de Lula, né, claro que política muda, que nem nuvem. Não é ciência exata. Não é. É ciência humana também. Política então tudo pode acontecer, exatamente. Toda hora muda. Agora, claro que hoje, o que é que eu vejo? Eu vejo um segundo turno entre o Bolsonaro e o Lula. Mas meu voto no primeiro turno é de Ciro Gomes. Então é o seguinte, para você que estava achando que Lula não seria candidato, que esse processo todo vai acabar rapidamente, Dr. José Carlos Brandão, com mais de 25 anos de experiência, assegura que Lula sairá candidato à presidência em 2022. Valeu? Boa noite, Fabão, um abraço, te admiro muito. Seu trabalho, você é um grande talento, esse advogado faz grande trabalho. Sou tia de Dábila. Ednélia Santana, né? Um beijo especial para você, querida. Assista a live aí, se você não pegou, né, ela completa. Dá uma assistida aí que tá muito interessante. Tá uma live muito robusta, com muitas afirmações competentes aqui do nosso advogado, o irmão Pedro. O meu voto também sempre foi do Ciro, diz aqui o Josiel. É um cara preparado demais, Ciro Gomes, velho. Muito preparado. Ele só tem um pouquinho, acho que ele tem um pouquinho de prepotência, né? Ele precisa mais usar um pouquinho da cidade da humildade, a forma que ele fala, não sei o quê, coitado. Não sei se é o tom dele. Esse Lula falou que Ciro tem... É um homem de 64 anos que se comporta como um menino de 22. Eu acho que na verdade, Babão, eu não vejo assim como prepotência. Eu acho o Ciro um cara muito simples. Agora, claro, fala forte, fala firme, fala verdades. E aí cria-se, Lula, na verdade, obrigados. Os opositores é que criam essa imagem de que Ciro Coroné
Ciro Ciro Coronel, prepotente, mas na verdade não é uma figura simples. inteligente pra caramba. Muito Acompanho o preparado, Instagram muito de Ciro preparado, Gomes, o cara é com certeza. muito preparado. Não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem Moro, não tem ninguém. Se for pro debate com Se- ele, Já foi, velho. Aquele é o meu quê? Um doutor, ele é professor, ele é Rapaz, professor de direito. professor de inclusive, direito, né? Sem dúvida. Né? Foi ministro da Economia, tem um cartel respeitabilíssimo, foi governador do Ceará, foi prefeito, foi deputado federal, estadual. Só não foi até hoje presidente da República. Ele tem tentado, né? E eu torço para que ele consiga um dia a bem do Brasil. Mas, Fabão, eu quero... Senhor, tem mais gente participando aqui, você pode finalizar. Doutor Zé Carlos, o senhor acredita que a Lava Jato contribuiu para esta tomada de decisão de Fachin, visto que na época do processo o juiz Sérgio Moro estava sendo idolatrado? Parabéns pelos esclarecimentos. Sim, com certeza. A Lava Jato, no afã, né, de muitas vezes julgar, condenar, né, talvez pensando, não sei, em acabar com impunidade, mas acabou nesse afã atropelando o procedimento legal, desrespeitando a lei processual penal e acabou, né, ensejando e propiciando essas nulidades que agora estão sendo declaradas lá pelo Supremo Tribunal Federal. E isso não é bom. Justiça tem que ser feita com base na lei. Fora da lei não há salvação, já dizia Rui Barbosa. Olha, Letícia Conceição, boa noite, Fábio, boa noite, Leti, tudo de bom para você? Alberig Júnior da Silva, também voto no Ciro, 12 PDT. Ocalina Rodrigues, boa noite. Irmão Pedro, votei no Ciro também. Josiel Santos, a Josmar, que é o braço Josiel. Bolsonaro fala forte, ao mesmo tempo não fala nada. Por favor, eu quero me despedir. Eu também vou me despedir do senhor, quero agradecer pelo convite e eu quero já te convidar para uma vez no mês, a gente está batendo um papo sobre legislação do consumidor, falar sobre o senhor é um cara que penetra por todas as vertentes do direito. Então, dá pra gente discorrer vários assuntos com a sua pessoa. Vamos estar de casa nova, a próxima live quinta-feira com Suzar, artista plástico. Né? Grande artista. Grande artista plástico, vai estar com a gente na próxima quinta-feira, lá no Espaço Sunset, no Caminho Cachoeira, do meu amigo Almeida Odontoquali. Doutor, com anulação. Muita gente perguntando, velho. Eu só tenho que responder, doutor. Vamos lá, estou à disposição. O Alberg, se não continuar tentando, não chega ao pleito, igual você, Zé Carlos. Não sai da política, confirmo você para prefeito em Muritiba. O Josiel Santos. Eu não quero mais, não. O doutor não quer mais, não. O doutor quer ficar na área dele. Josiel Santos, doutor, com a anulação da condenação de Lula, os outros. Boa pergunta. Isso aí estava querendo perguntar ao senhor, acabou fugindo da memória. Josiel da Josmar que fala o seguinte: doutor, com a anulação da condenação de Lula, os outros condenados na Lava Jato também serão beneficiados? Sim, né? E inclusive tem até uma entrevista de Ciro Gomes falando sobre essa questão, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Os outros vão alegar também, aproveitar que houve esse entendimento, né? Por enquanto isolado, mas que parece que o pleno do Supremo vai encampar essa decisão, vai confirmar essa decisão de Fachin. Se isso acontecer, óbvio que vai criar uma jurisprudência que vai ser usada pelos outros acusados também. Né? Onde passa um boi? Onde passa um boi, passa uma boiada. E isso é ruim, porque, né, vai ser impunidade para todo lado, vai ser prescrição para todo lado e a justiça não será feita. Pronto, aí Ana fala aqui, olha, muito proveitosa, trazer outros temas também. Então faz o seguinte, para o mês, toda uma vez no mês a gente vai bater um papo com o doutor, né? Estou à sua disposição, então, assim, e dos internautas agora, também. Estamos já no meado de março. Quando for agora no início de abril, lá pro dia 10, a gente volta a bater um papo com o senhor. Se Deus quiser, sem máscara, né? Sem máscara. Que essa azul, pandemia né? passe, porque falar com máscara é terrível, viu? Não é fácil, não. Então, assim, vamos tentar falar sobre direitos do consumidor na próxima live. Valeu? Fabão, direito do consumidor, eu lhe confesso que não é minha praia. Você vai estudar? Estude. Eu gostaria de falar sobre direito criminal, direito civil, posso direito administrativo, direito constitucional, mas pelo menos consumidor, sobre direito do consumidor. Eu confesso que eu não tenho uma atuação maior na área de direito do consumidor. Só dá não vou esclarecer algumas coisinhas, não dá? Não vou falar do que não sei. Sei, tá bom, tá bom. Sandra Batista Fabão, parabéns por sua excelente entrevista. Obrigado, Sandra. José Alves falou, lascou tudo, meu Deus. O Albering fala, vamos que vamos. 12 em Muritiba, 12 na presidência. Tiago Brandão, boa noite, Fábio. Boa noite, Tiago. Anderson Ferreira, quero acompanhar o senhor
O aprendizado é certo, Fabão. Convida ele mesmo por mais momentos como esse. Chama Celso Russomano. Para falar do consumidor. Celso Russomano. É uma onda, viu, velho? Valeu, Josmar. Um abraço especial para você. A você também, a Laquipan, ao Dr. Quali, Josmar, Encantos Confecções. 15 anos da Encantos em maio. Jorge da Barbearia. Um abraço, Jorjão. Yasmin Modas. Ótica daqui. Meu amigo Tiago. Toda quinta-feira tem aí oftalmologista na ótica daqui na Praça do São Pedro. E G Barbosa, aniversário de G Barbosa. Bia, tá assistindo? Deixa eu dar um abraço especial a esse cara que faz um trabalho de excelência como vereador em Muritiba. Bia, um abraço para você, sucesso, parabéns, contas aprovadas aí na Câmara de Muritiba, quando esteve na posição de presidente. Bia que já trouxe 2 emendas para o município, tanto para o setor de saúde, quanto para a Covid, tanque de fibra, poços artesianos, torre de internet rápida para São José, está trazendo mais 800 mil de emendas para calçamento em Muritiba. Então, Bia, parabéns por esse brilhante trabalho que você exerce como vereador em Muritiba, sua representação da favela muritibana, entre aspas, da favela, que é o bairro do Paraguai, como tem a gente que é predominante, nascido também no bairro do Escorrega. Então, assim, é um orgulho ter um representante que veio das origens menos favorecidas do município e tem lutado em prol de toda a comunidade. Sucesso, parabéns. Você teve um brilhante advogado lá na consulta jurídica quando esteve na presidência da Câmara, não foi, doutor? Bia, também quero mandar um abraço especial, fraternal, ao ex-presidente da Câmara, vereador Bia do Açougue, que foi meu voto para vereador, viu? Meu apoio foi de Bia. Declarado, eu sempre sou muito transparente. Nossa equipe sempre sou muito transparente, Fabão. Você, Dodge, com a gente que votou com Bia na época, o sobrinho, Divas Amaral. E sou advogado também de Bia. Advogado pessoal de Bia. Um abraço, meu amigo Bia do Açougue. Sucesso, meu irmão. Deus te abençoe. Tá ontem com o Bruno Reis. Oi? Tava ontem com o Bruno Reis, né? No domingo passado, no sábado, final de semana, tava lá com o João Roma, ministro da Cidadania agora. Zé, obrigado, viu? Sucesso. Conto com você na próxima. Estou à sua disposição, Fabão. Quero lhe agradecer por essa oportunidade. É um prazer sempre renovado falar com você. Lula é candidato, sem dúvida nenhuma. A não ser que algo aconteça daqui para lá. Mas agradecer a participação dos internautas, a atenção de vocês, essa live esclarecedora, Fabão, sobre esse tema palpitante, né, que tem a questão jurídica, mas também política, que envolve o interesse grande do povo brasileiro e do Brasil, né? O objetivo foi exatamente esclarecer essa decisão do ministro Fachin, que anulou todos os processos criminais contra o ex-presidente Lula, né? E eu acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo, que era bem informar o povo de Muritiba, da nossa região, da Bahia e do Brasil, através da rede mundial de computadores, a respeito desse fato relevantíssimo, não só do ponto de vista jurídico, mas também político no nosso país. Muito obrigado, Fabão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Divas Amaral, TV na técnica com a gente, mais uma vez. Como é nossa página? Alto da Serra Notícias, o nome dessa rádio web? Também, Alto da Serra. Alto da Serra, rádio web. Um abraço, Divas Amaral. Sucesso para você, muito obrigado. E a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima quinta-feira com mais uma live de sucesso com Suzá, artista plástico. Tchau, tchau.